Em 1973, o ator Anthony Hopkins estava se preparando para o papel em seu próximo filme, A Garota de Petróvka, uma adaptação cinematográfica de um romance de George Pfeiffer. Para se aprofundar na história, Hopkins queria ler o livro original antes de mergulhar no papel. Ele então começou uma busca infrutífera pelas livrarias de Londres em busca de um exemplar, o que lhe tomou um dia inteiro. Em todas as lojas ouviu a mesma resposta: o livro estava esgotado e não havia cópias disponíveis. Após essa frustração, ele pegou o metrô para voltar para casa. Durante a viagem, notou que uma pessoa saiu apressadamente do vagão ao chegar na estação, deixando para trás um objeto no assento. Quando o ator premiado com o Oscar se aproximou para pegar o objeto e leu o título, ficou atônito. Era A Garota de Petróvka. Essa história já seria surpreendente por si só. Mas meses depois, com o filme lançado, Hopkins teve a oportunidade de conhecer o autor do romance pessoalmente. Ele compartilhou com Pfeiffer a história de como havia conseguido um exemplar. Para o espanto de Hopkins, o autor ficou perplexo e lhe contou que acreditava que aquela cópia específica era dele. Ele havia emprestado o livro a um amigo alguns meses antes, e o amigo o perdeu justamente no metrô. Quais seriam as chances de algo assim acontecer de forma tão específica? Eventos como esses ocorrem diariamente, muitos deles verdadeiramente fascinantes. E eu aposto que você também já experimentou algumas coincidências estranhas em sua vida. Talvez você tenha pensado em alguém, e essa pessoa te ligou logo depois. Ou talvez estivesse planejando uma viagem para um certo destino, e de repente, encontrou um guia sobre o lugar, ou um conhecido mencionou esse destino espontaneamente. Quem sabe você tenha tido um sonho significativo que mais tarde se tornou realidade. O que está acontecendo aqui? São apenas coincidências ou acaso? Ou existe algo maior e mais profundo em jogo? Muitas vezes, essas coincidências extraordinárias estão carregadas de significado para aqueles que as vivenciam, criando uma sensação profunda e às vezes mística, como se o universo estivesse tentando nos transmitir uma mensagem pessoal. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung definiu essas ocorrências como sincronicidades e fez as seguintes observações. O que descobri ao investigar esse fenômeno a fundo foram coincidências conectadas de maneira tão significativa que a sua ocorrência por acaso representaria um grau de improbabilidade tão elevado que teria de ser expresso por uma cifra astronômica. Essas palavras de Jung apontam para algo além do mero acaso. Jung explorou como aquilo que parece ser aleatório e fruto do acaso pode, na verdade, ter um significado mais profundo e transcendental, sugerindo que existe uma conexão entre a nossa consciência e o universo. Ele afirmou que nossa psique interna e o ambiente externo estão ligados de maneiras que vão além da simples relação de causa e efeito. Neste vídeo, vamos explorar a natureza das sincronicidades e 5 tipos diferentes de sincronicidades que podemos encontrar. Veremos como, ao aprender a identificá-las e decifrar suas mensagens ocultas, podemos nos sincronizar com o fluxo universal e com nosso eu superior, atraindo para nossas vidas o que desejamos em total harmonia. Vamos começar. As sincronicidades são muito importantes porque servem como prova pessoal de que a realidade às vezes é maleável, instável e sensível à nossa consciência. Como disse Albert Einstein, a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. As sincronicidades demonstram que este mundo se comporta mais como um sonho coletivo ou uma simulação ao estilo de Matrix do que uma construção física independente. A física quântica mostrou que eventos físicos são, em última análise, determinados por fatores metafísicos. O observador, através do ato de observar, determina a matéria. A realidade deste universo material toma forma por meio da consciência, e as sincronicidades são uma manifestação direta desse fato. Agora,
Vamos discutir os diferentes tipos de sincronicidades que podemos encontrar para que possamos reconhecê-las facilmente quando ocorrerem. Essas sincronicidades ocorrem pouco antes de um evento estressante ou decisivo em nossas vidas. Elas costumam surgir quando uma situação envolve uma decisão importante que pode alterar o nosso destino. Esse momento cria um ponto de energia desordenada em nossa linha do tempo presente, tornando nossa realidade instável. Quando o futuro é incerto e estamos considerando várias opções, diversas linhas de tempo alternativas surgem como possibilidades plausíveis. Sabemos que o que parece ser uma simples decisão pode levar a uma grande mudança, às vezes irreversível, em nossas vidas. Em algumas situações, sincronicidades podem aparecer na forma de alertas ou avisos, para que não nos inclinemos a uma possível linha do tempo negativa. Imagine que você está pensando em comprar uma casa e encontra uma oferta tentadora. O preço é baixo e você gosta da localização. Você está prestes a finalizar o negócio, mas seu carro não liga. Então, você decide pegar um táxi. No caminho, você presencia um acidente que o atrasa ainda mais. Quando finalmente chega em frente à casa que deseja comprar, você vê a polícia entrando na casa ao lado. Mais tarde, você descobre que os vizinhos do local são problemáticos e causam sérios problemas de convivência, o que tornaria a convivência complicada. Todos esses contratempos fazem você reconsiderar a compra, e você decide não seguir adiante. Se o seu carro tivesse funcionado e você não tivesse presenciado a intervenção policial, talvez tivesse tomado uma decisão precipitada e da qual se arrependeria. Este exemplo ilustra como as sincronicidades podem influenciar nossas decisões de maneira inesperada. As sincronicidades de confirmação costumam acompanhar momentos significativos e cruciais para nosso crescimento espiritual e transformação pessoal. Diferente das sincronicidades de alerta ou aviso, essas servem para confirmar que estamos no caminho certo ou nos ajudam a escolher entre as opções disponíveis, agindo como uma bússola que nos guia na direção correta para o crescimento e desenvolvimento de todo o nosso ser. Quando a possibilidade de crescimento e expansão de nossa consciência se apresenta, uma linha do tempo positiva se abre para nossa essência. Essas linhas do tempo são muito poderosas, pois nossa essência é altamente atraída por elas. São aquelas decisões que nos conduzem a uma existência em harmonia com nosso eu autêntico e nosso propósito mais profundo nesta vida. Às vezes, devido à desconexão com nossa essência e aos medos internos dominados pelo ego, deixamos passar essas oportunidades ou somos impedidos por nossas inseguranças. Nessas situações, as sincronicidades podem surgir para nos fazer reconsiderar essas oportunidades, ou fornecer o impulso necessário para seguir a linha do tempo positiva. Elas também podem aparecer como um sinal de confirmação, endossando que tomamos a decisão correta. Esses tipos de sincronicidade, quando ocorrem, têm um impacto profundo em nós. São aqueles momentos em que dizemos: "Uau, isso foi mágico." Geralmente possuem um significado muito íntimo e pessoal, que só nós percebemos. Por exemplo, imagine que por muito tempo você tenha em mente iniciar um projeto pelo qual é apaixonado, mas que também lhe causa medo. Finalmente, você dá o primeiro passo, deixa para trás os medos e investe dinheiro em algo que será a base necessária para esse empreendimento. Você está um pouco nervoso por causa da incerteza e da mudança de vida que isso implicará. Você sai para respirar um pouco de ar fresco e se senta pensativamente em um parque. De repente, duas borboletas de cores vivas que estavam voando por ali pousam em suas mãos. No exato momento, você ouve uma voz dizendo: "Você fez a coisa certa." Você olha ao redor e percebe que a frase veio de uma conversa de duas pessoas desconhecidas que estavam caminhando próximas, mas que, de alguma forma, ficou muito clara para você. Você interpreta isso como um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo.
uma profunda sensação de alegria e conexão com o universo o invade. Também conhecidas como sinais, profecias ou presságios, as sincronicidades proféticas são mensagens simbólicas enviadas em momentos significativos. Essas mensagens podem aparecer inesperadamente em sua vida cotidiana, como a repetição de certos elementos, por exemplo, números repetidos que têm um significado pessoal para você. Elas também podem surgir na forma de sonhos com uma mensagem significativa para você naquele momento, ou como um sonho premonitório. Esses sinais podem servir para confirmar decisões recentes ou alertá-lo sobre possíveis perigos em seu caminho, mas nem sempre são evidentes. Interpretar essas mensagens simbólicas é semelhante a decifrar símbolos em sonhos, exigindo atenção ao momento em que ocorrem e às circunstâncias que os cercam. Ao registrar essas experiências e procurar por padrões, você pode começar a entender o significado delas e como podem influenciar sua vida. Essas sincronicidades sugerem uma conexão entre nossa realidade desperta e o mundo dos sonhos, refletindo a ideia de que tanto os sonhos quanto a realidade são influenciados por nossa consciência. A sincronicidade de manifestação ocorre quando você vê ou ouve algo que se manifesta fisicamente como resultado de um pensamento ou desejo que você teve anteriormente. Um exemplo clássico seria pensar em alguém que você não vê há muito tempo, e no dia seguinte, encontrá-lo por acaso. Ou talvez você precise de algo específico e, ao sair de casa, encontra exatamente aquilo do outro lado da rua. Mas o que isso significa? Foi uma premonição? Sua mente registrou um evento futuro ou foi seu pensamento que o gerou? Ambas as possibilidades são válidas. No entanto, quando o pensamento diretamente influencia a realidade, chamamos isso de sincronicidade de manifestação. Nesse caso, nosso pensamento desencadeia um evento futuro através do nosso subconsciente, que se manifesta externamente como um reflexo de nossos desejos. Esse é o princípio básico da lei da atração. Mas essa ideia tem muitas implicações interessantes. O mais fascinante sobre essa sincronicidade é que os eventos físicos necessários para que ela ocorra podem se estender até o passado, alterando algo que aconteceu antes de termos o pensamento original. Vamos pegar como exemplo o caso de encontrar algo que você precisava na frente da sua casa. Talvez a decisão da pessoa que deixou o objeto ali tenha sido tomada antes de você precisar dele. É como se sua decisão no presente tivesse viajado para o passado, influenciando-o para que o objeto estivesse sincronizado com sua necessidade presente. Pode parecer impossível, mas isso está alinhado com os princípios da física quântica, que demonstram que nossas escolhas no presente podem influenciar processos quânticos que ocorreram no passado. Isso sugere que tanto o futuro quanto o passado não são fixos, mas são moldados pela nossa consciência no presente. As sincronicidades de oportunidade são a combinação perfeita entre preparação e chance, tornando-se ferramentas fundamentais para avançar nosso destino e nossa história pessoal. Essas sincronicidades surgem nos momentos certos, nos tirando de situações difíceis ou abrindo novos caminhos em nossas vidas. Embora possam parecer improváveis, elas se encaixam de forma natural e sem esforço, como se fizessem parte de um plano perfeitamente desenhado. A característica distintiva das sincronicidades de oportunidade é que elas nos preenchem de alegria e alívio quando as experimentamos. Elas intuitivamente parecem certas, sem resistência ou obstáculos. Tudo se ajusta suavemente, como se houvesse uma harmonia natural entre a sincronicidade e nossa vida. Depois de explorar a sincronicidade e seus diferentes tipos, vamos agora ver como podemos incorporá-las em nosso cotidiano. Em primeiro lugar, desenvolver uma sensibilidade apurada é fundamental. Isso envolve prestar atenção aos pequenos,
e aparentemente insignificantes detalhes da nossa vida diária. Devemos estar atentos àqueles momentos interessantes que poderiam passar despercebidos, como certos temas recorrentes em conversas ou símbolos que aparecem repetidamente ao nosso redor. Esses podem ser eventos sincrônicos tentando se comunicar conosco. Manter um diário é outra ferramenta poderosa nesse processo. Registrar essas coincidências e padrões estranhos pode revelar conexões das quais não estávamos cientes. O diário não é apenas para anotar eventos, mas também para refletir sobre eles e tentar decifrar seus significados pessoais. Agora, o que acontece se passarmos muito tempo sem vivenciar sincronicidades? Isso pode indicar que estamos vivendo em uma rotina constante e previsível, onde o tempo flui sem grandes complicações. Por outro lado, pode ser que estamos tão conectados ao nosso eu superior e ao nosso ser interior que não precisamos mais de sinais externos para nos guiar. A maneira mais eficaz de desbloquear sincronicidades é sair da nossa zona de conforto e nos abrir a novas experiências. Isso envolve adotar uma atitude de admiração e curiosidade em relação à realidade, além de explorar nossa própria consciência através da introspecção, da imaginação ativa e da reflexão sobre os sonhos. Também podemos trabalhar na identificação e discernimento entre impulsos e sentimentos que vêm da nossa programação social e biológica, e aqueles que surgem do nosso núcleo espiritual interior. Quanto mais agirmos a partir da nossa intuição e inteligência espiritual, mais provavelmente encontraremos sincronicidades em nosso caminho que nos guiarão por uma linha do tempo positiva e abundante. Em resumo, a sincronicidade nos mostra que nossos pensamentos, sentimentos e experiências estão profundamente conectados ao tecido misterioso do universo. Estar atento aos sinais e coincidências nos ajuda a alinhar com o fluxo do universo, e a sincronicidade pode ser uma valiosa aliada na tomada de decisões importantes em nossas vidas. O fato de você ter ficado até o final deste vídeo mostra que faz parte de algo maior, uma jornada de descobertas e expansão da sua consciência. Eu adoraria saber sobre as suas experiências e reflexões. Então, compartilhe nos comentários como as sincronicidades já apareceram na sua vida. Essa troca fortalece nossa conexão e cria uma comunidade mais unida. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal. E aproveite que está aqui. Dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até breve!